Agora são 7 horas e 36 minutos e fazemos contato com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Wagner, a gente continua aí, né? Como de fato de tédio a gente não morre, principalmente nesse campo político. Mas ontem a Lava Jato teve dois fatos contra si bastante significativos, né? Primeiro, o vazamento das mensagens dos procuradores ali da Força Tarefa, ironizando, né, mortes na família do ex-presidente Lula, e também Uhum. o fato do Supremo, pela primeira vez, ter anulado uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro, a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, que também foi algo que, se a gente fosse falar disso há 1 ou 2 anos, seria algo quase impossível do ponto de vista político, né? Então, queria saber a sua avaliação desses dois fatos, Wagner. Ô, Glauco, bom dia de novo, bom dia, Naama, bom dia aos ouvintes também. Olha, eu acho que esse fato. Queria comentar primeiro esse voto da turma do STF que anulou a decisão com o Bendini, né, sobre o Bendini. O que aconteceu? Ali você tem uma tese, né, do advogado de defesa do Bendini, que é a seguinte, de que aquelas pessoas, aqueles réus, né, que fizeram a delação premiada, e aqueles réus que fizeram a delação premiada devem ser ouvidos em primeiro lugar e depois aqueles que não fizeram a delação premiada, né? Por que isso tem que acontecer? Porque os réus que não fizeram a delação, eles têm que ter o direito de saber qual que é o teor da delação para que eles possam se defender, né? Isso é um princípio básico do direito de defesa, né, da ampla defesa previsto na Constituição. O que estava acontecendo, né, é que o juiz estava exarando as suas decisões sem considerar isso, né? Então, a partir todo esse instituto da delação premiada, ele tem sido muito questionado, né, porque a gente sabe que a Lava Jato ela usou as prisões, as conduções coercitivas, as prisões provisórias e tal, né, sempre na tentativa de fazer com que os réus, nos casos, né, nas diversas ações da Lava Jato, fizessem as delações, né? E a gente já tem inúmeros casos aí, né? Inclusive o João Pinheiro, né? Da OAS, né? Que faz diversas delações, né? Então ele faz uma delação de um jeito, não fica mais, aparentemente não ficaria do jeito que o MP lá de Curitiba quer, né? E fazia de um outro jeito, né? Então, o Instituto da Delação Premiada ele é muito frágil, né? E ele tem sido utilizado assim de uma maneira muito complicada, para dizer o mínimo, nesse processo todo. Então, esse foi o elemento central aí da decisão. O que eu acho que é interessante foi exatamente o voto da Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia vinha votando com o lado do STF, que está sustentando a Operação Lava Jato, né? Politicamente dentro do STF, e ela mudou o voto, né? Então ela fez um voto garantista, né? Como dizem aí os nossos amigos juristas, né? Um voto pela garantia do direito de defesa. Então, eu acho que esse elemento é muito importante, né? Porque ele mostra que, e aí eu acho que o fato de ter ocorrido esse vazamento, né, de ter sido publicado esse vazamento que, digamos, tira um sarro, né, é uma coisa até difícil da gente falar, porque é uma coisa tão triste, né, a gente lê aquelas declarações, né, sobre a morte da Dona Marisa, a morte do neto do ex-presidente Lula, né? Eu acho que isso tudo está criando, né, no próprio STF, e claro, né, quer dizer, toda a campanha do Lula livre, né, toda a campanha que tem sido feita pela libertação do Lula, acho que tem criado ali um novo sentimento em alguns dos ministros do STF, e acho que é importante que a gente perceba isso. Então, assim, eu estava escutando a rádio um pouco antes, né, da gente entrar agora,
e a ouvinte que está perguntando sobre as esperanças, né, do campo progressista. Eu acho que é importante que as pessoas mantenham, né, as suas atividades de denúncia do que tem sido, do que tá aparecendo sobre a Operação Lava Jato, né, e em luta da liberdade do ex-presidente Lula, porque ele é um preso político, né, ele foi tirado das eleições exatamente nesse momento em que ele tinha, né, 40%, chegou a ter 40% das intenções de voto, né? Então, acho que sim, que é importante que as pressões continuem, porque isso começa a fazer efeito, inclusive dentro do STF. Né? E é importante, inclusive, destacar, né, para o ouvinte, para o telespectador, que, como você falou, Wagner, a defesa do advogado Alberto Toron alegava algo que seria muito óbvio, né? Que os delatores fossem ouvidos antes, né, pelo juiz, até porque os outros réus que seriam os delatados teriam o direito de saber do que eles estão sendo delatados, né? É algo bastante Exatamente. elementar. Então, as pessoas que podem ter essa noção aí de, eu vou ficar com raiva do STF por conta dessa decisão, eu acho que a raiva tem que ser direcionada para o juiz que fez a Claro. coisa de forma absolutamente inadequada e não de acordo com a lei. Claro. Agora, é importante, né, a gente vê algumas declarações aí de ontem, né, do ex-ministro, do ministro Gilmar Mendes, né, que tem colocado também na conta do próprio STF, porque o STF, durante, né, veja, o próprio voto do Fachin, né, do relator da Lava Jato no STF, ele foi um voto pela manutenção da condenação. Né? Então, o STF ele tem sido conivente, para dizer o mínimo, né, com essas arbitrariedades que vieram sendo cometidas pela Lava Jato ao longo desses anos todos. Né? Agora, não há mal que dure para sempre. Né? Eu acho que a gente precisa dar o voto de confiança que nós temos que dar ao STF, ele tem que ser um voto articulado à continuidade das pressões que nós, né, assim, que a sociedade civil como um todo, que os partidos políticos progressistas têm feito, que as frentes têm feito, né? Porque sozinho o STF não vai mudar, né? Quer dizer, por natureza própria, por uma revisão técnica, né, do que possa ser aquilo que estiver na pauta do STF, é muito difícil que vá mudar. Então, é muito importante, né, que a gente acompanhe, né, e participe, inclusive, dessas ações que estão mostrando, enfim, exatamente o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, né? Lembrando que o ministro Edson Fachin, inclusive, apareceu ali em mensagens da Vaza Jato, né? O procurador Deltan Dallagnol relatando o encontro com o ministro e celebrando depois a Raul, o Fachin é nosso. Naama. Oi, Wagner, bom dia. Oi, Naama, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Ô, Wagner, ontem, logo depois que o Intercept divulgou aí mais mensagens da Vaza Jato, a procuradora ali, a Jerusa Veceli, né? Ela pediu desculpas ontem à noite pelo seu Twitter, postou ali um pedido de desculpas, dizendo que errou, que fez errado. E logo depois, na sequência, ela mesma já fez um novo post ali, questionando a autenticidade das mensagens, dizendo que é impossível lembrar todo o conteúdo, porque afinal foram 5 anos de mensagens ali trocadas pelos procuradores da Força Tarefa ali da Lava Jato. E assim, pedido de desculpa pode até ser bem-vindo, né? Ok, mas não tira a parcialidade de todo o processo, todo o julgamento que acabou condenando o ex-presidente Lula, né? E a grande questão agora, acho que todo mundo, os nossos ouvintes, não param de perguntar, é como que o processo deve ocorrer agora no STF, né? Qual a expectativa? Você mencionou aí de como os ministros vêm se comportando diante desse processo, mas daqui para frente, como que deve ocorrer alguma sugestão de prazos desse processo? Porque, na verdade, acho que o que muitos esperam é que a justiça correta seja feita, né, Wagner? Olha, primeiro, né, acho que parabéns para a procuradora que reconheceu esse erro dela, né? Agora, apenas justificar isso via Twitter me parece muito pouco, né? Eu acho que, assim, todas essas pessoas que declararam isso, né, no Telegram, no WhatsApp, enfim, elas precisam fazer um exame de consciência, né, e tomar atitudes um pouco mais drásticas do que meramente pedir desculpas no Twitter, né?
Essas pessoas elas têm cargos públicos, elas passaram por concursos públicos, né? Que nos quesitos lá para que elas pudessem exercer essa função tal quesito da idoneidade, tal quesito do não favorecimento, tal quesito da imparcialidade, né? Então, me parece que elas precisariam fazer mais do que um mero pedido de desculpas no Twitter, né? Pedir demissão, né? Sair do MP, fazer alguma medida. Em outros países, né? Na Europa, no Japão, em outros países, o costume local, né? A cultura política local, ela não permitiria que essas pessoas continuassem no cargo onde elas estão, né? Então, acho que nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto aparato estatal, né, brasileiro, nós precisamos fazer um exame também. Só isso a redimirá, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto veja, o que me parece que vai acontecer a partir de agora é que os processos relativos à Lava Jato, por exemplo, o próprio habeas corpus do Lula, de novo, vai chegar. Daqui a pouco está chegando lá para a decisão, né? E certamente, eu não tenho conhecimento disso, mas certamente todos os outros réus, né, que já foram culpabilizados no campo da Lava Jato devem estar enviando para o STF as suas apelações, tendo em vista o vazamento da Vaza Jato, né? Então o STF ele vai ter que ele está começando a se manifestar já nesse clima, né, de Vaza Jato, que é um clima diferente do que era o clima no primeiro semestre do ano, né? Os vazamentos da Intercept começaram o quê? Não faz 2, 3 meses, né? Então nós temos uma mudança aí nesse cenário, expondo os procuradores, expondo a relação dos procuradores com o então juiz Sérgio Moro, e à medida que esses processos forem chegando ao STF, é possível, né, e acho que o caso de ontem mostra que essa probabilidade ela realmente ela pode acontecer, né? É possível que haja uma mudança aí no que vinha sendo o padrão decisório do STF para um padrão decisório em que aqueles ministros garantistas, né, que desde já alguns meses, né, votavam contra a sustentação da Lava Jato, possam formar uma nova maioria no Supremo. Agora, acho que o momento, já repito, né, o momento é importante para que as pessoas não fiquem apenas acreditando que ou a Vaza Jato vai impor impor vitórias, né, contra ou impor derrotas à Lava Jato, né? E, por outro lado, deixar de acompanhar isso, deixar de se manifestar, deixar de fazer pressão nas ruas. Então, acho que a combinação desses dois elementos é fundamental. E é só dessa forma que vai ser possível, primeiro, constranger as pessoas que têm, digamos, o Sérgio Moro como um grande herói nacional, né? E também constranger o próprio judiciário a que ele seja efetivamente um guardião da Constituição e não um guardião da Lava Jato, que já mostrou que descumpriu uma série de preceitos constitucionais ao longo da sua trajetória. Inclusive, né, em relação à mensagem da Jerusa que a Naama falou, ela, depois que pediu ali desculpas, existe um intervalo muito grande entre as mensagens seguintes, né, de horas, na verdade, onde ela diz ali que é impossível reconhecer a autenticidade, porque são muitas mensagens, eu não me lembro. Então, na prática, a gente pode até inferir que a iniciativa de pedir desculpas foi dela e os tweets em sequência já foram ali um resultado, talvez, de pressão dos próprios colegas procuradores, né? Porque daquele jeito ela reconhecia a autenticidade da mensagem, né? Na prática. E também era uma questão política, porque eu imagino, né, Wagner, que os procuradores da Lava Jato estejam constrangidos com o vazamento desse tipo de mensagem que, na verdade, você celebra morte de outras pessoas. Pois é, Glauco, você tem toda a razão. Quer dizer, o primeiro tweet é o tweet da consciência dela, né? E os outros tweets são da consciência dos procuradores, né? Daquela oficialidade ali dos procuradores. Eles estão numa sinuca, né? Porque eu acho que eles perderam, assim. Claro que a gente ainda tem alguns setores da sociedade cegos, né?
por tudo isso que foi sendo construído ao longo de 5 anos, né? Acho que talvez mais de 5 anos, de endeusamento de uma operação, né? Que não deveria ser assim, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado, porque a Operação Lava Jato tivesse ela mantido o respeito ao contraditório, né? O respeito às investigações, o respeito às apelações, se ela não tivesse desviado, né, para todo aquele capítulo terrível, né, das conduções coercitivas de pessoas que sequer tinham sido chamadas às falas, né? A mesma questão das delações premiadas, o uso que se faz disso, né? Se não tivesse isso acontecido, ela teria sido uma operação importante, né? Porque ela mostrou realmente, em determinados momentos, né, essa relação espúria entre financiamento de campanha, setores do empresariado, né, desvios nas estatais. Eu acho que isso nós não podemos assim, deixar de compreender que isso é um avanço, né? Quer dizer, isso inclusive ensejou mudanças na legislação, né, que acho que podem melhorar a situação, enfim, ou pelo menos foram feitas de maneira a melhorar a situação dessas relações na política brasileira. Agora, de fato, né, tudo o que aconteceu na sequência, né, todos esses excessos, esses abusos que aconteceram na sequência, eles têm que ser criticados, eles têm que ser condenados, e as decisões que foram feitas com base nisso, elas têm que ser revertidas, né, elas têm que ser mudadas, alteradas, sob o risco de que nós caiamos, né, no arbítrio completo, eu não vou nem dizer do judiciário, mas de setores do judiciário, né, o que é extremamente grave para uma democracia, que acho que todos nós, a sociedade brasileira como um todo, precisa ser guardiã e precisa zelar por ela. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço, Glauco, Naama, todos os ouvintes, pessoal da TVT também. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão.